o ponto de partida para atravessar a cidade ou o ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia a leitura da cidade e mobilidade. Esta é uma edição especial de aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, resultado dos trechos das aulas do curso de extensão Cidade de São Paulo, território indígena, negro e nordestino. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo, tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. O tema da primeira aula desse episódio foi Penha, Território Negro, com a apresentação de Júlio Marcelino, Maurício Dias e Patrícia Freire, do Grupo Ururaí. Maurício inicia a aula apresentando as dificuldades que o grupo encontrou para estudar a Penha na Zona Leste e discorre acerca dos patrimônios tombados e seus desafios. A gente vem muito com essa prerrogativa de estudar os bens dos territórios que a gente mora, né? E usar a partir deles, né, a partir dos patrimônios históricos, a gente discutir a cidade. Acho que é o nome dele? Paulo Fontes? Que ele vai discutir que a casa é um pretexto, né? O importante é a discussão da cidade. Paulo Mendes da Rocha. Isso, Paulo Mendes da Rocha. Que ele vai falar que o pretexto, que o edifício ele é só um disparador, né, para as discussões da história da memória local. E aí logo de princípio, né, apareceram alguns desafios nesse campo de pesquisar aqui a região, né. A gente está falando de uma Zona Leste que ela é uma área gigante, ela é 1/3 da população de São Paulo. Elas são quase 4.000 habitantes, né? Então, assim, se a gente fosse comparar, é quase a população do Uruguai, uma região. A gente está com 12 das 32 subprefeituras da cidade e por muito tempo sempre foi suscitado de que a Zona Leste era desprovida de história, né? Um pouco disso era discutido pela falta de referenciais históricos, né? E a outra por conta dessa centralidade mesmo das informações quando a gente vai discutir a história da cidade, né? Então, você vai receber um parente, você vai receber alguém, você fala, vamos lá no centro, eu vou te mostrar São Paulo, né? Nossa, os prédios históricos, né? Parece que só o centro era provido de memória, né? Então, a gente já tinha naquela época identificado alguns pontos, né? Que existia uma desigualdade na aplicação de políticas públicas entre o centro e a periferia, que é um negócio meio óbvio, né? Que existia pouco reconhecimento e identificação da população local com os bens do território, né? O terceiro ponto foi a distância e dificuldade de comunicação, negociação com os órgãos de preservação e a sociedade civil, então dificilmente a gente conseguia algum contato mais próximo com o DPH, com o CONPREV, com o DEFAT, que eles parecem muitas vezes setores afastados da sociedade, né? Tinha também a percepção de que, de maneira geral, os bens pareciam isolados e desconectados. E isso é interessante porque muitas vezes quando a gente vai falar dos territórios da Zona Leste, né? Você vai ter um bem tombado aqui, você vai ter um bem reconhecido lá, mas a comunicação entre esses locais ela é quase nula, né? Por isso mesmo existe toda uma dificuldade de você ver uma Zona Leste que tem uma coerência na sua história, né? E por fim, existe a questão dos bens em péssimo estado de conservação, ainda que eles fossem tombados, ainda que eles fossem reconhecidos, que tivessem seus estudos. Muitos deles viviam num estado de abandono, né? Aí eu trago aqui
4 exemplos de bens, né? Hoje, aqui na região leste, a gente está em torno mais ou menos de 40 bens reconhecidos pelos órgãos de tombamento, né? E eles vão se dividir lá em umas 4 ou 5 categorias, que são as escolas. Então existe uma série de escolas desde a Primeira República até as escolas modernistas, né? A Penha, só a Penha tem 2, né? Que é uma escola, que é o Estadual da Penha e o Santos Dumont. A gente vai ter algumas vilas operárias, e aqui a gente trouxe a Vila João Migliani, né? Que é um caso do Carrão, que assim, mesmo dentro do processo de tombamento, não impediu da sua demolição, né? A gente vai ver outros lugares que também vivem essa complexidade, como a Vila Maria Zélia, né? Ou como outros casarios. Existem as casas bandeirantistas, que também é um assunto, né? Como você vai se identificar com uma memória, que é uma memória hegemônica, né? Que são esses casarios do início do século. E, por fim, as igrejas, né? A gente trouxe aqui a imagem da igreja do Rosário dos Homens Pretos, que a Paty vai fazer uma contextualização melhor desse bem. Mas é a partir, assim, muitas vezes, quando se começa um estudo, quando se inicia um processo de tombamento, né? Ele ia nesses bens muito por conta dos seus valores arquitetônicos, né? Quando, na verdade, o que mais importa é a discussão sobre o que levou ao tombamento e como as pessoas fazem uso desses espaços, né? Dando sequência, Patrícia Freire explica como se deu o processo de tombamento da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha e a presença da população negra nos territórios e as conexões com os patrimônios tombados. Foi assim a festa do Rosário dos Homens Pretos, já ouviu falar. Bom, a gente está chegando em junho agora, a gente vai ter a nossa festa, né? E tanto eu como o Maurício, nós somos, além do Grupo Lurei, a gente também faz parte de uma comunidade, que é essa comunidade do Rosário dos Homens Pretos, que realiza essas ações que a gente depois vai aprofundar um pouco melhor. Mas o que eu queria saber se vocês tinham contato, porque a gente vai falar um pouco sobre essa questão da Igreja do Rosário principalmente, porque ele é um bem patrimonial, né, um bem tombado, mas também é um bem sagrado. É um bem localizado numa região muito importante para a região, não só da Penha, propriamente dito, mas da Zona Leste como um todo, porque ela conta uma história que para nós é muito cara, muito importante e que nos últimos 20 anos ela apareceu de uma maneira mais proeminente. Eu vou contar um pouco o processo de como esse espaço foi construído, porque ele reflete um pouco a presença negra e indígena também no território. E a gente consegue, a partir dela, ser o disparador para o desenvolvimento desses projetos posteriores. Então, é importante a gente perceber, a partir da história material, no caso de um bem material existente no território, que ele foi o que contribuiu para que a gente pudesse questionar o território, né? Por que esse bem está aqui? O que é? Qual é a relação? Quem o construiu? Essas perguntas todas, ao serem feitas, possibilitou que a gente pudesse mergulhar nessa história e, a partir daí, sugerir, propor e desenvolver ações que pudessem acionar de novo essa memória, trazê-la de volta no sentido atual, né, pensando ela e refletindo a partir dela. Então esse foi o nosso principal bem disparador nesse sentido. E isso também disparou questões também simbólicas, afetivas, de memória, que a gente achava que estava adormecido, aliás, estavam adormecidos, mas parecia que estavam esquecidas completamente. Mas com o trabalho a gente vê que isso floresceu novamente, né? A Igreja do Rosário é um desses bens. A gente depois vai mostrar um pouco alguns outros documentos, algumas materialidades que ajudam a gente a trazer essa memória, essas várias memórias. O que é importante dizer é que, assim, eu particularmente, quando me aproximo com esse espaço, esse território, eu estava recém-formada na universidade, fiz história, estava na perspectiva muito forte de apenas dar aula, não que isso fosse pouco, né? Tem pessoas que dão aula aqui, não é, cara? Bastante professores. Essa perspectiva de dar aula era uma coisa muito forte para mim, falei, não, é isso, né? Ele formou história, licenciatura é isso. Mas quando eu tenho contato com essas outras ações e projetos e tal, eu fui entendendo que, poxa, tem outras possibilidades também. Foi aí que a gente começa a me conectar com os grupos locais,
com pesquisadores também da região. E a princípio, o que era para ser só uma questão também de pesquisa, de ações culturais, passa a ser uma relação também de criar relação afetiva, fazer amigos. A gente fala muito de informação, conteúdos históricos, né? E a gente esquece dessas relações afetivas que a gente constrói. Bom, eu vou começar de uma questão importante, porque essa aqui é a folha do processo de tombamento da Igreja do Rosário. Ela é tombada, deixa eu ver o raio. Ela é tombada em 82, né? O processo começa nesse período, demora mais ou menos uns 10 anos. Né? Na verdade, o processo ele inicia em 79 e finaliza em 82. Então ele demora esse período todinho para poder, a partir do reconhecimento do bem até o seu tombamento, para ele dizer assim, não, esse bem ele precisa ser tombado. E esse processo ele só vai se concluir por conta de um parecer de uma historiadora da época. Então, há um interesse no tombamento, a princípio, na Igreja Nossa Senhora da Penha. Quem conhece a Penha sabe que além dessa igreja, tem uma Igreja Nossa Senhora da Penha, que é a igreja inicial da vila, no povoado do Vitório da Penha. Só que ela não é tombada, mas é tombada a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esse tombamento, a princípio, só do ponto de vista arquitetônico, só se conclui com o parecer da historiadora, porque ela traz os aspectos históricos relacionados à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que era formada por pessoas negras, escravizadas, mas também alforriadas. Então, é a partir disso que a gente tem esse bem reconhecido e do ponto de vista assim, registrado, né, reconhecido como um bem histórico. Porém, né, a gente vê pela própria capa da foto, né, de 97, que ele já estava bastante deteriorado e até hoje ainda, a gente vai falar um pouco a respeito disso, mas ainda continua. Esse aqui é o livro que a gente está falando, que tivemos a transcrição paleográfica. Para nós é importantíssimo fazer essa transcrição, a gente tem informações, entender como é que eram essas presenças no território, dessas irmandades, porque é muito escasso a documentação, então é imprescindível. Um livro que a gente também publicou, chamado Território de Juraí, que é um livro que você pode acessar em qualquer biblioteca pública hoje, né, tem para empréstimo, super tranquilo, e ele fala um pouquinho dos 13 patrimônios, que é os quais o Maurício citou, né, a gente pega o território da Zona Leste, a gente pega os patrimônios tombados e a gente tenta fazer, não só levantar a documentação deles, mas a gente também procura fazer alguma conexão entre esses patrimônios, entender as conexões, na verdade. Então, não são patrimônios tombados isolados, eles têm conexões entre eles. Júlio finaliza mostrando a luta pela preservação da igreja, através da educação e cultura como forma de valorização de seu patrimônio. Uma parte mais recente, falando recente assim, de 2000 para cá, que é esse período que o lago ele vai entrar, a igreja vai cair nesse esquecimento, depois do fim da Irmandade de São Benedito. E aí quando eu também me aproximo desse patrimônio, nesse período que a igreja estava nesse esquecimento, eu vou morar na Penha, e em 2000, mesmo a igreja ficando tombada pelo EFAT e pelo PH, ela foi fechada porque corria o risco de cair o telhado. Ela passa por esse processo de esquecimento, de abandono, corria o risco de cair o telhado dela. Né? Isso vai levar o quê? Isso vai levar alguns moradores e alguns movimentos lá de cultura lá do território a fazer uma manifestação para não deixar cair esse patrimônio, né? E não deixar apagar essa memória, né, do território. É um período também, esse período de 2000, final da década de 90, começo de 2000, também está começando muito, já está começando não, né? Está forte a discussão também sobre
sobre cultura popular, a gente vai ter já o Revelando São Paulo acontecendo na década de 90, a gente vai ter, acho que em 2002, mas antes disso, né, em 2000 ainda, quando fecha a igreja, começa a haver todo um movimento das pessoas que eram mais antigas a não deixar que esse patrimônio venha a cair. Em 2002, quando ela completou 200 anos, a gente fez uma festa. A gente, eu falo porque nessa época lá no bairro tinha um movimento chamado Movimento de Cultura, tinha, até hoje tem, nossa aqui não é mais um movimento, hoje virou uma instituição que é o Movimento Cultural da Penha, junto com outros moradores antigos, se mobilizam para comemorar o aniversário da igreja, que acontece no dia 16 de junho de 2002, ela está completando 200 anos. Então há toda uma mobilização da comunidade para atrair o olhar da comunidade do entorno com relação a esse patrimônio. Outra coisa também que vai incentivar a pesquisa sobre esse patrimônio, que é essa história da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que foi uma igreja construída por homens e mulheres escravizados, que viveram no período da colonização. Em 2002 também é criado a Lei 10.639, que coloca a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-indígena nas escolas, né? E aí o movimento cultural Penha começa a se envolver nessa ação, e aí a gente começa, além de participar da organização da festa, a também a fazer algumas ações ligado a essa, junto com escolas do território, para contar um pouco da história e da importância desse patrimônio da região oeste, porque a gente veio ele é um dos poucos prédios que permaneceu, né, desse período colonial que ainda tinha na região de São Paulo. Tem só a capela de São Miguel, né, voltado à população indígena, e a igreja do Rosário estava ligada com a questão com a cultura afro-brasileira. Então a gente começa então, a desenvolver todo um processo de pesquisa e de estudo sobre essa igreja. E uma das formas que a gente utiliza de valorizar esse patrimônio é através de ações tanto da área da cultura quanto da área da educação. E a gente começa a ter projetos que vão estar dando visibilidade a esse patrimônio. A próxima aula terá como tema São Miguel Paulista, dos indígenas aos nordestinos, ministrada por Manuel Fernandes de Souza Neto, professor titular de Geografia da Universidade de São Paulo. Para começar a aula, Manuel expõe a bibliografia utilizada, o bairro de São Miguel Paulista, de Silvio Bontempi, mas problematizando criticamente essa proposta a partir de sua discussão teórica e da formação do bairro. Queria dizer que eu não sou especialista em São Miguel, vergonhosamente não tenho uma pesquisa como aquela que vocês viram há pouco, uma pesquisa interessantíssima, e que a única bibliografia que eu solicitei que vocês pudessem ver foi exatamente sobre a história do bairro de São Paulo. Não sei se vocês chegaram a ter acesso, se ela chegou a ser enviada, mas eu vou falar um pouco sobre esse livro e vou, de certa forma, fazer uma leitura um tanto quanto externa ao livro. Eu vou levantar alguns elementos sobre como nós poderíamos ler esse livro, que é um livro de Silvio Bontempi. Vocês sabem que esses livros sobre os bairros de São Paulo, há uma coleção deles muito interessante, e um deles é sobre exatamente São Miguel Paulista. Bom, antes de começar, eu gosto de fazer algumas advertências, para que a gente possa aqui estabelecer uma comunicação que seja
pelo menos aquela que eu me sinto mais confortável de fazer, já que eu não domino o tema tanto quanto gostaria. A primeira delas é que eu sou geógrafo, mas apaixonado por história. Então toda a minha atividade de pesquisa, toda a minha atividade acadêmica, ela foi no campo da história da geografia e da geografia histórica. Eu hoje dou uma disciplina na Universidade de São Paulo, no mestrado e doutorado do programa de Geografia Humana, intitulada A História da Geografia, a Geografia Histórica do Capitalismo. É com isso que eu trabalho. Por que eu, na realidade, trabalho com a história da geografia na geografia histórica do capitalismo? Porque eu entendo que não existem discursos que possam ser autonomizados. O discurso geográfico, o pensamento geográfico, aquilo que a gente elabora do ponto de vista das nossas falas, não está desvinculado da construção material dessa sociabilidade do valor, dessa sociedade que nós vivemos. Para tentar entender essa história da geografia, da geografia histórica do capitalismo, o esforço que nós temos feito ao longo desses anos é o de compreender como esse sistema se constituiu e como a constituição desse sistema exige discursos, sejam discursos escritos, imagéticos, discursos oralizados, mas como esses discursos foram fundamentais à sustentação dessa lógica e de como a geografia ela tem um papel importante nisso, no sentido, inclusive, de justificar a barbárie. Tanto é que eu sempre proponho que nós façamos uma espécie de dicionário das palavras incômodas, daquelas palavras que não podem ser ressignificadas pela barbárie do capital. Uma dessas palavras é a própria palavra barbárie. Nós quando a gente fala em holocausto, genocídio, barbárie, no meu entendimento, essas palavras são palavras muito difíceis de serem ressignificadas, de serem utilizadas contra nós, porque elas são palavras que de alguma forma denunciam, mas também contextualizam e propõem que a gente pense a partir de uma outra semântica, de uma outra sintaxe. Então, ou trabalhar nessa perspectiva, por ter isso como horizonte das investigações que nós vimos fazendo, falar desse livro do Silvio Boiteno e de São Miguel Paulista tornou-se algo muito interessante. Então, eu queria começar dizendo que é uma lição que eu aprendi com um historiador que talvez não seja o historiador que muitos aqui gostem, mas ele chama Eric Hobsbawm. Tem um conjunto de obras que foram escritas para tratar de determinados processos que vão levar àquilo que eles chamam de a Era dos Extremos, que é a Era dos Impérios e a Era do Capital. São livros que antecedem a Era dos Extremos. E eu utilizei o Hobsbawm exatamente para fazer a epígrafe da minha tese doutoral, que teve uma ajuda muito grande da professora Silvia Lopes da época. Ela contribuiu muito com o meu trabalho de tese, porque nós somos colegas da mesma área de História da Geografia desde longo tempo na Universidade de São Paulo, desde os anos 90, embora continuemos jovens. E o Hobsbawm, no livro A Era dos Impérios, ele está tratando do último quartel do século XIX. Ele diz uma coisa muito interessante lá, do ponto de vista do método, que a professora Patrícia acabou de expressar. É que a pequena história, ou a tida como uma pequena história, a história dos indivíduos, das pessoas, das famílias, não se separa da grande história. Depois dessa introdução, o docente apresenta um olhar sobre São Miguel para entender sua população e suas origens. Eu conheci São Miguel nos anos 2000. No começo dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000.
Eu vou falar de um personagem, que é um personagem que expressa um pouco o que era São Miguel. Não sei se vocês viram aqui que o colega que me antecedeu falou que boa parte dos empregados públicos que trabalhavam na Zona Leste, no caso na Penha, eles trabalhavam como jardineiros, né? Eles trabalhavam em determinadas funções da prefeitura, porque a prefeitura empregou muita gente nesse período. É o caso do seu Joaquim. O seu Joaquim é um homem alto, forte, certo? Vindo de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Morava ali na Vila Sinhá, uma figura de uma memória extraordinária. E, de certa forma, ele é a expressão acabada, eu diria, do que foi esse processo de chegada de muitos nordestinos em São Miguel Paulista. O livro trata disso, esse livro do Silvio Conte, ou seja, que significou a vinda de diversos nordestinos, nomeadamente da Bahia. O maior fluxo foi de pessoas vindas da Bahia. Teve gente que veio de muitos lugares, de Minas, de uma região específica de Minas, de Alagoas, da Paraíba, mas houve um fluxo muito grande de nordestinos vindos da Bahia. A exemplo, né, evidentemente, desse senhor que eu acabei de lhes falar. Muito bem. O livro do Silvio Conte coloca um outro aspecto interessante. É o seguinte, ele faz uma história bastante linear e que se estende do ano de 1560 até 1970. Esses são os seus marcos temporais. Praticamente 3/4 do livro é para falar um pouco do período que vai até o começo do século XX. Então ele faz uma digressão muito longa sobre como se constituiu o aldeamento de São Miguel. Que na realidade tinha, e aí há uma segunda dica importante do ponto de vista historiográfico, e que eu acho que pode nos ajudar em algumas pesquisas, não só para São Miguel, mas para a formação territorial da periferia de São Paulo, que é na realidade uma cartografia dos topônimos. Por que isso? Porque o Silvio Conte faz uma relação muito interessante com o que foi a fundação de 2 bairros a partir de aldeamentos feitos com indígenas guaianadas, que foram trazidos para esses assentamentos. Foram trazidos para esses assentamentos por uma ordem religiosa, que é a ordem religiosa dos jesuítas. E esses 2 assentamentos foram formados, coincidentemente, em 2 flancos importantes do processo de ocupação da cidade. O primeiro flanco é o da região oeste e o segundo da região leste. O que é importante entender naquilo que não está dito pelo Silvio Conte é que, na realidade, todas as vezes que se fala da fundação da cidade de São Paulo, a gente tem uma lógica que é uma lógica que vai para o pátio do colégio. Ele não está dizendo isso, mas é o seguinte, existe uma formação da cidade que se deu a partir da periferia. E essa é a primeira coisa que eu acho que é importante inverter do ponto de vista historiográfico na cidade. Como é que eu posso contar o surgimento da história da cidade de São Paulo, não a partir do pátio do colégio, não a partir do centro, mas como é que eu posso contar a partir das margens? E isso implica em compreender uma coisa que é fundamental e que tem a ver com as sutilezas da geografia. Qual é a grande sutileza da geografia? É você poder, na realidade, entender a relação entre os processos de apropriação territorial como parte dos processos de formação social. Essa dica não sou eu que dou, é um outro grande autor com quem nós trabalhamos, o Euler Silva, que é uma espécie de ancestral teórico nosso, que é o professor Antônio Carlos Alberto Moraes, o Tunico. E o Tunico dizia, não se compreende o que é esse país
se você não entende o processo de apropriação territorial que se realizou. Então, o processo de formação social não pode ser desvinculado do processo de formação territorial. Então, a primeira chave que não está no Civil Bom Tempo, mas eu queria propor como lógica de investigação para compreender São Miguel e para compreender outros assentamentos em São Paulo, é que São Paulo começa pelas margens e não pelo centro. Eu acho que isso é importante que nós digamos. Veja só, o aldeamento de Uruguai, na realidade, ali do que hoje seria São Miguel, do que hoje é São Miguel, em verdade, certo? Explicita uma coisa que é a ocupação das margens de dois rios fundamentais, no caso o Pinheiros e as proximidades com todos os fluxos de água que conformavam o Tietê. Ou seja, do ponto de vista estratégico, os dois aldeamentos jesuítas, fundados em São Paulo em 1560, tinham por perspectiva fundamental fazer que movimento? Controlar as entradas que eram feitas pelos rios. Existe um pesquisador que na verdade dizia uma coisa interessante dos rios, o nome dele é Pascal, cara que escreveu lá pelo século XVIII. Ele dizia: os rios são esses caminhos que caminham. Boa parte dos processos de penetração territorial se dão pelos rios, e as lógicas de defesa também. Por último, Manuel finaliza abordando a perspectiva da centralidade de São Miguel na formação paulistana no contexto colonial português do Brasil. São Miguel, que era Pinheiros, o deslocamento de indígenas que vêm do litoral de São Paulo e são aldeados em São Miguel, faz parte de uma lógica que é uma lógica geopolítica portuguesa que passa necessariamente por uma aliança com a Companhia de Jesus. Então quer dizer que se você pegar e fizer uma espécie de cartografia dos aldeamentos jesuítas existentes no Brasil entre 1560 e 1600, ou seja, entre fim do século XVI e começo do século XVII, é importante entender essa presença como parte das estratégias geopolíticas do Império Português. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a centralidade de São Miguel para entender a formação territorial da cidade de São Paulo, no primeiro aspecto, e a segunda coisa, a centralidade de São Miguel para entender o que significa essa geopolítica portuguesa em aliança com os jesuítas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa a periferia como se ela nunca tivesse sido parte dessa centralidade da política. Então a primeira coisa que é preciso também é você inverter na lógica é exatamente esse tipo de visão acerca das constituições da formação territorial. Então, nos anos do século XVI, começo do século XVII, a centralidade de São Miguel era muito grande nessa estratégia de ocupação territorial, nessa estratégia de formação territorial. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Ana Carolina, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, campus Zona Leste da Unifesp, e bolsista de extensão do grupo Rede Mobilidade Periferias. Este foi o segundo episódio da 4ª temporada, edição especial 470 anos da cidade de São Paulo. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade Periferias nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para estar atento às atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio!